Gente, então boa noite para quem está entrando aqui agora, tá? Hoje nós vamos ter aula com o Wallace Oliveira. A gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, mas quem não entrou, não estava aqui, eu vou avisar de novo que nós vamos colocar essa aula no YouTube, tá? Então quem não quiser deixar ficar com a câmera aberta, pode fechar. Wallace, eu não sei como te apresento, né? Você é auditor fiscal, né, em Belo Horizonte, isso? Ah, espírita, caminhando, Estudioso. estudioso, né? Estamos aí, todo mundo, né, nesse grande barco chamado Terra, né? Caminhando todo mundo junto, fazendo a nossa parte. Então, tá bom. O Wallace, ele escreveu aqui ó, um livro que eu já passei para vocês, o Sermão Profético de Jesus. Eu comprei os outros dele também, que também fala sobre o tema, que é o Relógio Cósmico. Depois eu passo de novo, Relógio Cósmico de Deus. 3 homens, apenas um espírito, que eu acho que deve ser muito interessante também, tá? Não sei se você tem mais livros, Wallace, se são só esses. Parece que eu vi mais alguns lá. Não, são só esses três, Só esses mas tem 3. planos aí para mais um aí, se Deus quiser, esse ano está saindo. Ah, então tá bom. Então, Alice, eu agradeço muito você estar aqui hoje com a gente, tá? E a hora que você quiser iniciar, fica à vontade. Eu que agradeço, né? Sempre, como te falei, a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês nessa noite de hoje, né? Para os amigos da Fraternidade Espírita em Nova Era de Mogi Guaçu, São Paulo. Então vamos lá, gente. Nós vamos fazer uma reflexão. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo já vendo? Tá tranquilo aí para todo mundo? Sim, estou vendo aqui. Sim, sim. Então, vamos lá, nós vamos fazer uma reflexão sobre o assunto, né, que foi falado, né, do livro Sermão Profético de Jesus, tá? Antes de mais nada, né, foi colocado aqui uma aula, mas deixar claro que em questão de interpretação, ainda mais interpretações de temas proféticos, tá? Toda interpretação é única, mas ela não é a única. Então, aqui é uma visão espírita, né, sobre essa questão desse sermão chamado sermão escatológico, que trata do assunto do final dos tempos, tá? Então, o livro é esse, né, como foi falado. A palestra, né, ela uma passagem, né, sobre o livro, que ela nunca vai ter a pretensão de exaurir tudo que foi falado no livro, né? Mas eu acho que vai servir sim para clarear para quem nunca ouviu falar, estudou sobre o assunto, ou clarear quem já leu sobre o assunto também, né? E eu espero que eu consiga transmitir para vocês assim alguma questões assim que às vezes causam algum desentendimento, né? Assim, as pessoas não conseguem entender bem o que foi colocado, né? Então vamos lá, gente. Sermão profético, uma visão espírita do final dos tempos. Então, como todo sermão, né, e toda passagem contida nos evangelhos, a gente precisa saber, a princípio, o que se refere a esse sermão. Então, vamos lá. O que ele é? O objeto dele. Ele trata de revelações, explicações e advertência de Jesus feita aos seus discípulos sobre alguns eventos futuros, que a gente vai ver lá que são eventos que tratam de assuntos de curto, médio e longo prazos. E é importante a gente ter essa visão logo no início, por quê? Porque existe várias formas de interpretar esse sermão, tá? Inclusive até o livro do Apocalipse, porque existem escolas de interpretação, então umas é chamada historicista, eles entendem que as profecias, né, os eventos proféticos vão se cumprindo ao longo do tempo, né? Não de uma vez só, ao contrário daqueles que são os preteristas, que acham, não, aquilo tudo, segundo a minha linha de interpretação, tudo já aconteceu. E outros já acreditam que tudo ainda vai acontecer no chamado final dos tempos. Então, esses são chamados futuristas.
Então, a gente, essa interpretação espírita que a gente tem trazido, né, para as pessoas, ela sanciona uma chamada interpretação historicista, que vem demonstrando, sim, que Jesus trouxe revelações, explicações e advertências sobre eventos de curto, médio e longo prazo. Ou seja, coisas que iam acontecer ali há pouco tempo, né, quando ele foi falado, porque quando que ele foi falado? Ele foi falado lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, na região da Judéia, no ano de 31, que foi no último ano do seu ministério ou pregação pública, né? 2 dias antes da festa da Pessah, né? Que é a Páscoa judaica. E aonde que ele está registrado? Nos evangelhos sinóticos, né? Está lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. E como é que é a forma dele de apresentação? Aí que a coisa complica, né? Ele tem hora que ele trata do assunto numa linguagem direta, ora numa linguagem mística, né? Ou seja, oculta, repleta de símbolos, figuras, alegorias e metáforas, que é a maneira comum a todas aquelas revelações divinas, né, proféticas, de acordo com a cultura linguística e poética e profética daquele povo. Então, isso significa o seguinte: para a gente hoje, século XXI, a gente saber entender ou chegar perto do que a gente espera que realmente seja a ideia que Jesus quis transmitir, a gente tem que realmente fazer um mergulho naquela cultura profética, poética, na forma, na língua como eles escreviam naquela época, a gente poder entender certas questões que estavam por trás daquelas simples palavras que chegaram para a gente traduzido, né? Desde o hebraico para o grego, para o latim e agora para o português. Então, vamos lá, gente. Qual que é o objetivo? Qual que é a importância de a gente conhecer o sermão profético? Porque o sermão profético, na realidade, ele é considerado, de acordo com os estudiosos, um pequeno apocalipse dentro dos evangelhos, né? Lembrando que a palavra apocalipse, ela representa revelação, tá? É uma palavra de origem grega que significa revelação. E esse sermão, na realidade, a gente pode colocar assim, ele fala de muita coisa, mas ele é um resumão, que na realidade ele tem por objetivo ligar as antigas profecias do profeta Daniel, que consta lá no livro do profeta Daniel, que é um livro do Antigo Testamento da Bíblia, e segundo alguns estudiosos, ele viveu na época da destruição do templo, né? A primeira destruição do templo por volta do ano 600 a.C. Então ele tem por objetivo fazer a ligação entre o sermão profético, as profecias de Daniel ao Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, né, que trata das visões proféticas do João, que foi o discípulo de Jesus Cristo. Então, a gente também tem que entender isso, que nesse sermão profético, Jesus, na realidade, ele está fazendo um link, que eu vou demonstrar para vocês aonde que é que ele deixou isso claro, entre as profecias de Daniel e o Apocalipse de João. Então, vamos lá. Esse sermão está contido num contexto que é importante a gente ter uma ideia do que aconteceu, né, antes. Vamos lá, contexto preliminar. Consta lá no Evangelho que Jesus havia acabado de sair do templo de Herodes, em Jerusalém, né? E ele tinha sido questionado sobre a sua autoridade como mestre e professor dos judeus, porque ele ia para lá para ensinar, né, os judeus presentes no templo, né? E aí ele teve lá um longo e conturbado diálogo já com algumas lideranças religiosas locais, né? Aqueles chamados fariseus, os saduceus, né? E os anciãos do povo, né? E aí, naquela oportunidade, Jesus já proferiu de cara a parábola dos lavradores baus, que foi um recado direto àqueles líderes religiosos quanto ao mau uso que eles faziam das suas autoridades. Ou seja, não é muito diferente de hoje em dia, né? Certos líderes religiosos, em vez de cumprir o seu papel como autoridade religiosa e ensinar a palavra de Deus, né? O que a gente entende que seja o correto,
eles estavam preocupados com outras coisas, né? E não estava negligenciando a questão do ensino da palavra de Deus, usando o linguajar bíblico, né? Da palavra de Deus aos homens. E aí consta lá que após eles discutirem sobre várias questões, Jesus proferiu o duro sermão dos ais, né? Que foi direcionado àqueles líderes religiosos que ele até deixou claro, né? Que eles são líderes cegos, condutores de outros cegos, né? E aí, na saída do templo, os discípulos que estavam maravilhados diante da visão daquele suntuoso templo que havia acabado de ser reformado pelo profeta, pelo rei Herodes, né, cerca de 16 anos antes, né, por volta do ano 16 antes de Cristo, eles se acercaram de Jesus, chamando a atenção de Jesus para aquela grandiosa construção. E aí, Jesus, né, percebendo que eles não haviam compreendido perfeitamente que naquele momento estavam se desenrolando determinados acontecimentos proféticos que já foram previstos na antiga profecias, né, das antigas escrituras. Aí Jesus, chamando a atenção dos seus, falou para eles: não vedes tudo isso? É como se estivesse falando para eles assim: vocês ainda não entenderam o que está acontecendo, gente? Preste atenção, né? Em seguida, né, ele se referindo ao templo, né, e as antigas profecias que tratavam a respeito, né, daquele templo, particularmente as que estão previstas no livro do profeta Daniel, né, e de acordo com o que ele já havia alertado antes, quando ele estava chegando na cidade, né, que ele chorou sobre ela, né, ele chegou e falou para os discípulos: não ficará ali, né, aqui, né, no templo, pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, o que ele quis dizer? Seria tudo destruído novamente. Por que novamente? Porque o profeta Daniel, como foi falado, né, ele tratou da primeira destruição do templo judaico que ocorreu por volta do ano 600 a.C. Então, Jesus estava falando, de acordo com o que já estava previsto, de uma segunda destruição, né? Ou seja, tanto a cidade de Jerusalém quanto aquele suntuoso templo ia ruir, né? Aí vem assim, a história então registrou, né? Porque a gente, para compreender profecias, tá, gente? A gente tem que se debruçar nos livros de história e entender o que aconteceu até para sancionar certos acontecimentos previstos. Então, a história registrou que após a morte de Jesus, que foi por volta do ano 31 depois de Cristo, né, anos mais tarde, os exércitos romanos invadiram Jerusalém, né? Ficou registrado na história no ano 70 e no ano 135, cumprindo todas aquelas profecias, ou seja, foi tudo abaixo. E aí, no desenrolar daqueles relatos evangélicos, consta a informação de que Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras. E aí, alguns dos seus discípulos, entendendo que aquele comentário de Jesus, né, sobre a queda do templo, né, se referia a outras antigas profecias também envolvidas, né, que tratavam, segundo a teologia escatológica judaica, lembrando que essa palavra escatologia são questões que tratam dos momentos finais, tá, gente? Então, essas profecias que tratavam da chamada consumação deste mundo, ou dos séculos, né, que os judeus chamavam de Asharit Hayamim, né, que é o termo que eles usam em hebraico, e o termo que está escrito lá em grego é Sinteleto Aionos, né, que significa final dos tempos. E aí eles foram e consultaram Jesus, em particular, a fim de saberem maiores explicações sobre aquele misterioso assunto. Então, de cara, gente, a gente já vê o seguinte: é muito comum a gente pegar a Bíblia, né, e ler lá falando assim: fim do mundo, né, consumação deste mundo. E as pessoas mal, que não estudaram bem, né, a origem, né, daquelas palavras, fizeram certos entendimentos como se estivesse falando do chamado fim do mundo. Mas esses termos que eu li aqui, tanto no hebraico quanto no grego, né, eles tratam a interpretação dela mais correta seria chamado final dos tempos,
porque esse Hasharit Hayamim, que é o termo original que a gente pode considerar, né, ele significa final dos dias, né, deixando bem claro que quando algumas passagens, né, quando trata do termo dia, ele não fala do dia de 24 horas, ele fala do dia no significado profético, né, de tempos, períodos, né? Tanto que no grego está lá, sinteleia tu aionos, quer dizer, final do eon, ou seja, dando daquela ideia do grego que o eon significa o quê? Numa era, de um tempo, de um período, então, final de um período. Então, a interpretação mais correta seria final dos tempos. Então, voltando ao assunto, os discípulos, então, entendendo que aquele comentário estava atrelado a outras profecias que tratavam de chamado final dos tempos, questionaram Jesus, né, sobre três coisinhas, ou seja, eles quiseram saber informações sobre três coisas. Quais coisas foram essas? Eles quiseram saber quando e quais seriam, né, os sinais precursores tanto da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, que Jesus tinha falado, e eles perguntaram sobre os outros assuntos. E quais seriam isso? Porque Jesus já vinha há alguns tempos, né, já preparando os discípulos sobre a questão dele, o quê? Que ele falava, tem que ir em Jerusalém, lá eu vou ser morto, né? Mas eu vou retornar. Então, eles quiseram saber isso. Quando é que seria o quê? A segunda vinda de Jesus, ou seu retorno, né? E esse assunto ele é tratado lá de acordo com aquela linguajar, né, que consta nas escrituras, com o termo grego parousia, né, ou doxa, que significa, na realidade, manifestação da sua presença gloriosa. E isso a gente é importante, que eu vou demonstrar para vocês mais no final, porque ficou até hoje aquela dúvida, né? Dentro da exegese cristã, né, que a gente fala o termo parousia, ou segunda vinda do Cristo, ficou aquela ideia assim, como é que o Cristo iria voltar? Porque lá fala, ele vai vir, né, sob nuvens. Então, até hoje, né, a maioria dos cristãos acredita que Jesus vai vir no seu corpo, né, sobre as nuvens do céu, de forma que ele vai ser visível para todos. E se a gente fosse se debruçar no que realmente está escrito lá nas antigas escrituras, quando ele trata desse termo doxa, né, essa palavra grega doxa, na realidade ele está falando dessa manifestação da presença gloriosa. Então, é aquilo que a gente estava falando antes, são palavras que a gente não pode interpretar ao pé da letra, porque, na realidade, a manifestação da presença gloriosa, trazendo para o nosso termo hoje em dia, né, espírita, é a manifestação do Espírito, né? E isso, na exegese judaica, eles dão o nome de Shekinah, que é a chamada presença gloriosa. Então, quando a gente vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que quando eles armavam tabernáculo, né, e eles viam uma fumacinha da presença de Deus, né, a presença gloriosa de Deus, de acordo com o que está escrito lá, e essa manifestação da presença gloriosa do Senhor, descrito lá nos Antigos Testamento, eles dão o nome a isso de Shekinah. E é isso que Jesus falou que ia acontecer. Mas só que as pessoas interpretaram equivocadamente, achando que ele ia vir de forma, né, física. Né? E a gente vai ver nesse sermão mais lá na frente o que foi que Jesus tentou exemplificar a forma da sua vinda. Então, vamos lá. E também eles fizeram a pergunta sobre quando é que ia acontecer esse tal final dos tempos, ou seja, quando é que vai ser o Hasharit Hayamim, né? É isso que eles quiseram saber. Ou seja, são três perguntinhas básicas, né? Parece simples, mas não. A gente vai ver que depende de muita interpretação para a gente chegar nessa conclusão, tá? De como é que as coisas se processaram. Então, de cara, a gente vê que Kardec, falando sobre esse sermão, consta lá no livro A Gênese. Ele fala assim, então vamos lá ler. Ele fala assim, é evidentemente alegórico esse cenário do fim dos tempos, já deixando claro que a gente não pode interpretar tudo ao pé da letra.
né, como a maioria dos que Jesus compunha, ou seja, nas suas inúmeras parábolas. Quando a gente estuda, a gente vê que nem tudo a gente pode interpretar ao pé da letra, senão a gente se perde, né? Porque nessas revelações parabólicas, né, que a gente pode colocar assim, né, elas são que a expressão figurativa do seu pensamento. É como se ele tivesse vislumbrando um acontecimento futuro e trazendo para a gente dentro daquela forma cultural dele de fazer as revelações proféticas, usando símbolos, alegorias, né? Então, deixando claro que Kardec já compreendeu naquela época, não pode ser entendido ao pé da letra. E que, pelo vigor, né, as imagens que ele encerra, ou seja, que ele incluiu no seu discurso, são de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Então, a gente vê o seguinte, né, por mais que Jesus falasse da forma como a cultura daquele povo, os judeus já estavam preparados a entender certas coisas, porque naquela época o que a gente entende é igual hoje. Existe aqueles que leram, que compreendem um pouquinho mais, e tem aqueles que não têm noção de nada, né? Então, todas as escrituras existem níveis de interpretação. Então, ele falava para o povo por parábolas e para os seus discípulos, né, que eram os seus seguidores seletos, né, que estavam ali, ele trazia níveis mais aprofundados de esclarecimento, né? Então ele coloca assim, então para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, ou seja, porque os judeus ainda apresentavam um precário nível de percepção, compreensão espiritual daqueles antigos mistérios, Jesus, né, era necessário utilizar o quê? Pinturas vigorosas de cores bem acentuadas. O que ele quis dizer? Era necessário que Jesus se expressasse o seu elevado pensamento através da utilização de impressionantes figuras alegóricas em suas metáforas. A gente vai ver aqui, relâmpago, trovão, estrelas caindo do céu, o sol e a luz escurecendo, mas a gente não pode entender isso literalmente, né? Porque senão fica igual certas pessoas até aí, contando as luas vermelhas para saber se está chegando o fim dos tempos, né? E não é aquilo que realmente é a mensagem que está embutida naquelas expressões. Então, Jesus se dirigia principalmente ao povo judeu, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender o quê? Essas questões espirituais envolvidas nas antigas profecias, né? Logo, a fim de atingir o coração, lembrando que, de acordo com a cultura judaica, gente, a figura do coração não representa só os sentimentos, não. Para o judeu, o coração é como se fosse o nosso cérebro. Então, ele estava falando o quê? Aos nossos juízos e entendimento daquelas coisas. Fazia o quê? Necessário falar o quê? Aos olhos, através de sinais materiais firmes, né? Trovão, né? Relâmpagos, e utilizando de imagens e símbolos completos, e aos ouvidos através de uma força de linguagem, ou seja, a utilização de comparações e metáforas. Ou seja, Kardec aqui deu uma aula do o que é uma apresentação de uma parábola, né? E, na realidade, o sermão profético é como se fosse uma grande parábola. Então, vamos lá. Então, Jesus, antes de fornecer um panorama geral de acontecimentos, como a gente viu lá, de curto, médio e longo prazos, ele logo de cara alertou os seus discípulos, dizendo que logo no início da sua preleção, para que eles tomassem bastante cuidado com os chamados falsos messias, né? Os falsos cristos, né? E os falsos profetas, que iriam aparecer o quê? Ao longo do tempo, dizendo que mentiras em suas precipitadas e equivocadas conclusões ou interpretações, inclusive afirmando que o tempo do fim, né, já deixando aquela que é uma das perguntas que foram feitas, estava próximo a acontecer, enganando a muitos. Então, quando a gente começa a ler o Atos dos Apóstolos, a gente vê que muitos daqueles seguidores de Jesus, logo no início, achavam que eles já estavam vivendo o final dos tempos naquele momento, né? E os discípulos de Jesus, os mais próximos deles, já tinham uma noção. Tem até aquela passagem bonita, né? Que o Pedro alertou eles falando assim, ó, lembre-se de uma coisa, um dia é igual a 1000 anos como um dia, né? Citando o livro dos Salmos.
E aí, Jesus, traçando ainda aquele panorama geral, né, sobre os acontecimentos futuros, disse assim: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim dos tempos. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, o que ele quis dizer com isso? Ou seja, tem a questão literal, que a gente pode falar, que além daquelas guerras judaico-romanas que aconteceu ali próximo deles, né, como foi falado no ano 70 e no ano 135, também a história da humanidade demonstrou para a gente que ocorreu, né? Então ele estava falando que iria acontecer grandes conflitos e agitações e revoltas ao longo do tempo. Haveria não só flagelos destruidores causados pelos homens, que Kardec deixa bem claro que esses flagelos são de grande maioria causados pelos homens, mas também os provocados por Deus. Como assim provocado por Deus? A gente vai ver, né? Que são os de caráter geral, né? Através principalmente do que? Da ação interventiva dos seus anjos colaboradores, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, em conformidade com as leis naturais, conduzindo o quê? A humanidade a terríveis aflições. E aí a gente vê que a história da humanidade realmente registrou que, além daquelas guerras locais que a gente falou, né, daquela época, essas outras tribulações foram se intensificando ao longo do tempo, tornando-se cada vez mais violentas, regionalizadas e depois mais globalizadas, principalmente entre os muitos reinos que se formaram, né, que formaram aquelas nações europeias e da Ásia Menor ao longo do período da chamada Idade Média, que a gente viu que isso aconteceu naquele período do século V ao século XV, né, depois de Cristo, pondo fim àquele grandioso Império Romano, tanto a sua parte ocidental quanto a oriental, né, que depois foi chamado de Império Bizantino, e o seu remanescente, que foi o que? A Igreja de Roma, né? E bem como as recentes, que a gente conhece, né? Alguns, assim, né? Esses ocorridos no século XX, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Contudo, será que essas mencionadas guerras, fomes e pestes e terremotos também representam o quê? Ilustrações de momentos de grandes perturbações e agitações entre os homens, não podendo ser tomadas apenas no seu sentido literal? Com certeza, gente. Não vai dar para a gente entrar aqui, não, mas a gente já deixa claro, né, que cada uma dessas palavrinhas ele remete a certas questões, né? Por exemplo, né? Quando ele ensina que muitas questões, quando ele fala de fome, ele está falando do fornecimento do alimento espiritual. E esse aqui, principalmente, a gente vai ver aqui, né? Que ele trata principalmente sobre uma questão que foi colocado sobre o papel, né, que não foi cumprido pela igreja cristã que permaneceu na Terra e que desvirtuou a sua doutrina. Então, ele já deixa claro o seguinte, né, que essas questões de guerras, fomes, pestes e terremotos, a gente também não pode só levar a interpretação ao pé da letra. Então, gente, como foi falado ali que Jesus deixou bem claro lá que essas questões, né, guerras, são necessárias e que a gente foi falado que Deus, né, que a gente tem que entender que Deus ele está sempre monitorando, né, o mundo, que esse grande barco ele não está largado, que existe um controle, porque Deus exerce a sua onipotência, a sua presença o tempo todo. Então, vamos ver o que Kardec falou lá no Livro dos Espíritos sobre essa forma de como, né, a providência divina age no mundo para o cumprimento das suas questões, né, que foram planejadas. Porque o que é profecia, gente? Profecia, na realidade, é como se Deus estivesse falando, né, para os homens através dos profetas coisas que ainda vão acontecer.
E se essas questões que ainda vão acontecer, Deus já falou para os profetas já há muito tempo, então significa que existe um planejamento, né? E a gente pode, né, pensar logo de cara, se nós que somos pequenos, imperfeitos, sabemos planejar, né? Meio que porcamente, mas a gente planeja, né? Ainda mais, o que a gente pode esperar de Deus? Um planejamento perfeito. Então, tudo que Deus planeja vai acontecer. O planejamento dele é perfeito. E ele planeja para dar certo, ele não planeja para dar errado. Tá? E que tudo que Deus planeja, além de acontecer, né, ele monitora o mundo, né? A gente tem que pensar assim, né? Porque a gente sabe, mas não é Deus, são as leis divinas. Tudo bem, mas só existe lei divina porque existe um Deus criador delas, né? Então, ele está ali o tempo todo monitorando, coordenando através dos seus auxiliares, que são os espíritos puros, os cristos, né? Monitorando as coisas do mundo, conduzindo os acontecimentos para que aquilo que foi planejado se cumpra. E é isso que Kardec deixou bem claro dessa sequência de questões do Livro dos Espíritos. Vamos lá ver o que está escrito. Então, sobre a necessidade da ocorrência periódica de alguns acontecimentos no mundo, que são classificados por nós como flagelos destruidores, né? A espiritualidade esclareceu a Kardec dizendo: está lá na questão 737. Com que objetivo os flagelos destruidores atingem a humanidade? Aí a espiritualidade respondeu: para fazê-la progredir mais depressa. Por quê? Visto que, sendo a ocorrência de tais aflições, elas podem ser provocadas, que a gente vai ver lá, pestes, terremotos, em conformidade com as leis naturais, ou permitidas por Deus, que são o caso das guerras, em conformidade com as escolhas humanas, elas fazem parte desse processo que purificador provacional e expiatório coletivo, né, da humanidade. Em seguida, ele disse, a espiritualidade: não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração? O que ele está querendo dizer? Ou seja, para um longo processo de transformação e renovação moral dos espíritos, que adquire em cada nova reencarnação um novo grau de perfeição, é preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele, visto que ela tem por objetivo final a promoção do bem coletivo. E nós estamos atualmente passando por uma dessas questões, né? Qual é a peste que tá acontecendo hoje? A do Covid. Igual tempos para trás, nós tivemos da gripe espanhola, né? Então, a gente tem que olhar isso tudo acontecendo dentro dessa orientação que os espíritos passaram. E falando sobre a capacidade de percepção humana sobre essas questões, os espíritos disseram: vós, os homens, né, os homens, os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo material que ocasionam. Ou seja, a gente só olha a questão material da coisa. A gente só vê morte, destruição, né? Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar, em alguns anos, o que exigiria séculos para se concluir. Enfim, caso a lei do progresso seguisse apenas aquele seu moroso curso natural. Então, é aquilo que a gente já deve ter ouvido, vocês já devem ter ouvido falar. Isso tudo serve para o quê? Para acelerar o processo. É isso que a espiritualidade está ensinando aqui. Aí ele continua: muitos dos flagelos são a consequência de sua imprevidência, ou seja, dos homens, né? À medida em que adquire conhecimentos e experiência, pode um homem o quê? Preveni-los se souber procurar as suas causas. Porém, entre os males que atingem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo sente mais ou menos a repercussão. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Quando eu falei que Deus monitora o mundo, que ele está ali, né, que certos acontecimentos, como a gente vai ver aqui, estão no controle, né, da providência divina, não são todos, são aqueles de repercussão ou de caráter geral. Esses estão nos decretos da providência.
E aí a gente vai ver quais são essas questões. São justamente, algumas delas são aquelas que os discípulos fizeram, aquelas 3 perguntinhas. Então, quando a gente viu lá questão de as profecias que estavam previstas para a destruição do templo, a segunda vinda de Jesus e o final dos tempos, isso faz parte de quê? De questões gerais de interesse da humanidade. E essas questões fazem parte dos decretos da providência. Agora, se um avião vai cair ali amanhã, né? A espiritualidade pode até alertar os homens, mas aquilo não faz parte de questões de caráter geral. É isso que Kardec, por exemplo, né, falou lá na teoria da presciência, que está lá no livro da Gênesis, que a gente, infelizmente, nesse estudo que eu trouxe para vocês, a gente não vai abordá-los, né? Aí, prosseguindo, sobre esses males, o homem pode apenas se resignar à vontade de Deus, ou seja, não tem o que fazer. Aquilo que Deus determinou para acontecer, ou seja, aquilo que faz parte do planejamento de Deus, que ele trata de questões gerais, não tem o que fazer. Cabe ao homem resignar-se à sua vontade. E ainda esses males são, muitas vezes, agravados pela negligência humana. Na questão 743, foi perguntado assim: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Aí ele coloca: sim, quando os homens compreenderem a justiça divina, ou seja, a verdade das coisas espirituais, e praticarem o quê? A lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Enfim, reinará no mundo, né, a tolerância, a fraternidade, o amor. Questão 744. Qual o objetivo da providência divina ao tornar a guerra necessária? Olha só, que ponto que chegou as perguntas que Kardec colocou. A espiritualidade colocou assim como resposta: a liberdade, ou seja, respeitar a livre escolha humana, e o progresso. Falando sobre esse papel interventivo e influenciador de transformações exercida pelos espíritos cooperadores de Deus, que são os enviados divinos, na condução e no controle espiritual de alguns, como foi falado, alguns acontecimentos no mundo, não todos, né, só os de aspecto geral, Kardec leciona. Está lá na questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Você vê que ele quis aprofundar aquela questão anterior, né? Aí a espiritualidade respondeu: há o progresso regular e lento, que é o progresso natural, o processo natural de transformações das coisas, né? Que resulta das forças das coisas, visto ser originada das circunstâncias normais da vida dos homens, das nações, segundo as livres escolhas ou vontades, né? Ou seja, frutos do livre-arbítrio humano. Mas olha só o que ele falou. Contudo, esclareceu em seguida, dizendo: quando um povo não avança rápido o suficiente, ou seja, rápido o suficiente por quê? Porque existe um planejamento, né? E existe o quê? Como todo planejamento, existe metas intermediárias, tempos de execução, né? Porque Deus tem que planejar melhor do que a gente. Se a gente planeja assim, né? Imagina Deus. Então ele coloca: quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência, ou seja, Deus provoca. Aqui, ó. Então Deus provoca? Provoca, gente. Está escrito, ó, de tempos em tempos, mediante o quê? As leis naturais, né? Não é nada sobrenatural, mas também, por exemplo, através da ação interventiva dos espíritos colaboradores, que podem ser o quê? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então, ele provoca o quê? Um abalo físico ou moral que o transforma. Enfim, esses enviados de Deus, né, que a gente pode falar assim, os messias, né, agem no mundo causando o quê? Alguns abalos ou perturbações transformadoras, ações essas que não têm nada de sobrenatural, mas que são considerados o quê? Flagelos destruidores segundo o restrito ponto de vista dos homens. Sendo bem mais específico quanto ao papel exercido por esses enviados divinos, a espiritualidade esclareceu dizendo, está lá, na questão 584,
Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que tem em vista apenas satisfazer sua ambição e, para atingir esse objetivo, não recusa diante das calamidades, ou seja, das aflições que provoca? É, na maioria das vezes, apenas um instrumento de que Deus se serve para realizar seus desígnios, ou seja, fazer com que o seu plano se cumpra. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais rapidamente. Daí a gente começa a entender, quando a gente estuda lá o livro Caminho da Luz, né, de Emmanuel. Lá é dito, né, que o imperador Napoleão Bonaparte foi um missionário. Mas a gente estuda livros de história e a gente viu que ele foi um conquistador, ele causou um transtorno lá na Europa, mas ele tinha uma missão a cumprir. E é justamente isso aqui que está sendo falado. Missionário de Deus, gente, não é só espírito puro, não, que encarna. Existem aqueles outros espíritos que também encarnam para cumprir determinadas missões específicas. Dentre elas, também conquistadores. Então, Kardec, compreendendo isso, perguntou, mas como é que pode ser a missão do conquistador que vem, causa aquelas aflições todas, morre muita gente, né? Aí ele foi falado, ó, ele é um instrumento de que Deus se serve para realizar os seus planos. Então, demonstrando como é que Deus conduz certos acontecimentos da humanidade, né? Certos, não são todos, tá? Para que o quê? O seu plano se cumpra de acordo com o que foi planejado. E acrescentou: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque tende a atingir o objetivo marcado pela providência. O que ele está querendo dizer? Que ele tem que cumprir aquelas metas evolutivas marcadas no tempo, conforme o seu plano para o nosso mundo. Então, existe um plano, tem um planejamento, questões de curto, médio e longo prazo, tem tempos para a coisa acontecer, né? E é isso que depois que a gente começa a estudar as profecias do Antigo Testamento que tratam de questões proféticas, a gente enxerga isso tudo, o tempo determinado para certas coisas acontecerem, o que tem que acontecer, agora como que vai acontecer, é isso que ele está colocando. Existem interferências, inclusive, de missionários que encarnam no mundo. Aí ele coloca assim, né? Ele se esclarece pela força das coisas, ou seja, pelas circunstâncias normais ou acontecimentos da vida. Porém, as revoluções morais, como as sociais, que são aquelas profundas mudanças ou transformações causadas pelos homens, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos, explodem de repente e fazem desabar o edifício apodrecido do passado, ou seja, aqueles equivocados entendimentos humanos, e que não está mais em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Ou seja, Kardec está usando aqui até uma forma, né, poética de tentar explicar o seguinte, gente: Deus está monitorando o tempo todo, ou seja, o mundo não é um barco sem rumo, não. Tem alguém ali no leme segurando, dando o caminho certo, conduzindo. Quando se vê que, né, igual foi falado aqui, algo não está se encaminhando bem, de acordo com as vontades humanas, né? Algo está precisando de ser acelerado, um processo, é como se Deus chegasse assim, ó, fulano, encarna lá, né? E ele vai lá para cumprir determinadas questões para fazer com que o rumo das coisas tomam no caminho que tem que ser dado. Concluindo, disse: muitas vezes o homem percebe nessas transformações apenas a desordem e a confusão momentâneas que atingem seus interesses materiais, ou seja, os homens se atentam apenas às consequências divindas daquele flagelo. Ou seja, a questão, aquilo que Kardec deixa bem claro, o ponto de vista. O ponto de vista humano é diferente do ponto de vista espiritual, né? Porém, aquele que eleva o pensamento acima dos interesses pessoais, geralmente egoístas, né, admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. É a tempestade e a agitação que purificam a atmosfera após a perturbação.
E concluindo, ele disse: muitas vezes o homem percebe nessas transformações apenas... Ué, não, repetiu? É que eu apertei errado, desculpe. Então, conforme informado anteriormente, né, vimos que aquelas missões transformadoras sempre têm por objetivo o quê? Final, promover o bem da humanidade. Ou seja, apesar de tudo, é igual a gente está vendo hoje, gente, né? É difícil, principalmente para aqueles que estão vendo parentes, amigos, né, desencarnarem devido a essa pandemia. Mas se a gente souber, né, utilizar, enxergar as coisas por uma outra ótica, um outro ponto de vista, essas questões têm por objetivo final promover o bem da humanidade. É isso que está sendo falado. Então, retornando ao sermão profético, a gente viu, né, que a gente percebe lá que Jesus, falando ainda sobre agora sobre certos acontecimentos específicos que deveriam acontecer em breve, ou seja, logo depois daquele período, né, logo depois de 31 depois de Cristo, né, o mestre disse aos seus discípulos que eles seriam perseguidos e atormentados por causa das suas ações evangelizadoras. Após, ele respondeu aquela primeira pergunta que foi feita por eles, né, falando sobre a destruição de Jerusalém do seu templo. Ele disse: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, e ele já tinha deixado claro antes, né, está lá no Evangelho de Lucas, né, que quem que seria, qual era o grande império que já estava dominando aquela região naquela época? Era o Império Romano, né? Então ele deixou claro: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que então que é chegada a sua desolação. Que a gente viu, que a história registrou, que esse fato se cumpriu no ano 70 e 135 depois de Cristo, ocasionando o que a teologia judaica chama de diáspora, ou seja, a expulsão dos judeus daquela região. E o importante, gente, disso aqui que não faz parte desse estudo aqui, mas no livro está escrito lá e está demonstrado, quando a gente começa a estudar, principalmente a Gênese, né, na teoria da presciência de Kardec, ele deixa bem claro o seguinte: tem como prever datas? Os espíritos revelam datas? Sim. O outro estudo que eu vou fazer, eu vou demonstrar isso. Esse de hoje, infelizmente, eu não trouxe para vocês. Mas certas questões, a data ainda é incerta. Por quê? Porque ela depende do livre-arbítrio dos homens. Ou seja, tudo que depende da vontade do livre-arbítrio dos homens, mesmo que esteja prevista acontecer, não tem como prevenir, saber datas exatas. Uma delas é essa. Então, já consta nas antigas escrituras que haveria, sim, a segunda destruição do templo. E eles deixam bem claro lá no livro do profeta Daniel que ela iria se dar logo depois da vinda do Messias, que era o Jesus. E realmente aconteceu. Jesus veio e morreu em 31, cerca de 40 anos depois, veio tudo abaixo. Mas por que nenhuma profecia fala com exatidão quando aquilo iria acontecer? Porque isso depende do livre-arbítrio dos homens. Porque aquilo que não depende do livre-arbítrio dos homens, ou seja, depende da vontade de Deus, por exemplo, a data da primeira vinda de Jesus e também alguma coisinha dá para entender da segunda vinda de Jesus, a gente tem como sim precisar datas, porque elas já aconteceram, é isso que a teoria da presciência deixa bem claro, né? Que a gente tem que esperar o fato acontecer para a gente ver se as profecias se encaixam, né? E não ficar fazendo exercício antes, porque pode ser que ela varie em alguns anos, ou para mais ou para menos, mas o que o estudo demonstrou é o seguinte: que Jesus veio, né, na data exata, de acordo com as profecias de Daniel, né, e outros acontecimentos se cumpriram na data específica, como consta nas profecias. Mas essa da destruição do templo estava prevista, mas sem data para acontecer. Mas que ia acontecer, ia, porque faz parte, estava previsto de acordo com a vontade de Deus, ou seja, ela faz parte daquele planejamento geral.
Prosseguindo, na sequência, estando, né, agora Jesus lançando aquele seu olhar profético, né, suas visões, né, mais para frente do templo, ele falou sobre outros acontecimentos específicos, em particular sobre uma questão da futura rejeição e abandono dos preceitos morais cristãos que estavam sendo ensinados ali, né? E ali consta o chamado esfriamento ou abandono da fé. Fato esse que ficou conhecido na exegese cristã pelo nome de apostasia, que é uma palavra de origem grega que significa rebelde, né? Que remete uma palavra em hebraico que chama mered, que significa revolta. O que ele está querendo dizer? Que já faz parte da teologia, né? Jesus já vinha falando nos Atos dos Apóstolos, principalmente Paulo de Tarso falou muito, né? Sobre esse esfriamento da fé, sobre essa apostasia que ia acontecer. E ele deixava bem claro que isso iria acontecer, mas não poderia precisar data, né? Porque isso não está escrito lá. Porque, novamente, quando é que ia acontecer? Tudo depende da vontade humana, né? Dos acontecimentos naturais que as coisas iriam se dar, mas que ia acontecer, iria. Né? E aí Jesus chegou e falou lá assim, ó, por se multiplicar a iniquidade. O que é isso? As injustiças, que são as atitudes contrárias à moral cristã, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, que fim que ele está falando? Final dos tempos, esse será salvo. Então, com base em outras passagens, a gente vê que, na realidade, Jesus previu o quê? Como foi falado, uma futura deserção aos princípios divinos contidos no chamado cristianismo primitivo, que seriam substituídos por outros costumes seculares de uma outra doutrina ou religião, né, cristã de natureza mundana. E isso a história da humanidade registrou que ela aconteceu durante o quê? Um processo longo que se deu por volta do ano 380 até 610. O que aconteceu ali que a história da humanidade registrou? Né? Que os cristãos primitivos, depois de serem perseguidos, né, por questões políticas, aconteceu um tanto de coisa lá naquela época, né, o cristianismo foi adotado como a religião oficial do Império Romano, né? Mas depois começou a ter interferências em algumas questões, né, das igrejas. E aí, nesse processo, cumpriu-se certas profecias, onde criou-se o quê? A chamada Igreja Católica Romana, né, como tendo primazia sobre as demais. A gente não pode entrar em questões, mas é isso que ele está falando. Dali aconteceu o que a gente chama de deturpação da doutrina cristã. Para deixar claro que não sou só eu que estou afirmando isso, gente, se a gente for lá no livro A Caminho da Luz, né, do Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, olha o que ele falou, né, sobre esse chamado esfriamento do primeiro amor, que consta lá no livro do Apocalipse, né, que ele está falando da apostasia, né, que foi falado, explicando sobre essa ocorrência dessa adulteração da doutrina cristã primitiva. Olha o que ele disse. A Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado, quando é que ele aconteceu? Não foi numa data, ele foi um processo que culminou com a criação do papado, que ocorreu ali por volta do ano 508, 610 depois de Cristo, né? Ela considerava-se a eleita de Jesus, né? Ao alvorar-se em detentora das ordenações de Pedro. Até hoje, a Igreja Católica se firma, né, no chamado primado de Pedro, né? Não perdia oportunidade de firmar a sua injustificável primazia, que foi falado, primado de Pedro, junto às congêneres, ou seja, os outros bispados. Por quê? Porque naquela época, né, quando a Igreja Católica se tornou a Igreja oficial do Império Romano, ela foi dividido num sistema de chama pentarquia. Então tinha o bispado de Antioquia, de Alexandria, de Jerusalém, né, e outros, eram 5, né? Mas só que a igreja, o bispado de Roma, né, por causa do chamado primado de Pedro, aquela passagem, né, que consta lá nas escrituras que Jesus conversando, falando assim,
né? Pedro, tu és a rocha, né? E sobre ti erguerei minha igreja. Então, eles fizeram uma interpretação daquelas informações lá e criaram essa doutrina, né? Esse entendimento chamado do primado de Pedro. Mas aí a igreja, então, foi falar da igreja de Roma, ela quis se colocar acima das demais. E nesse contexto, a igreja de Roma, o que ele colocou? Dando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo, ou seja, uma aliança com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, ou seja, ao longo do tempo, modificando as tradições puramente cristãs, ou seja, adulterando a doutrina primitiva cristã, né? Adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo, que é essa nova religião, né? A gente fala isso, gente, com todo respeito, mas o que a história demonstrou está aí, né? Depois disso vieram as perseguições nas fogueiras da Inquisição, aquelas coisas todas, né? Que isso está detalhado, essas questões históricas, no livro que eu lancei. Mas aqui não dá para a gente entrar em questão. Mas muita coisa aconteceu nesse período, gente. Durante esse período de 600 e se prolongou ao longo da chamada Idade Média. Então ele coloca, finalmente, o catolicismo, ou seja, essa nova religião, sob os escombros da doutrina deturpada, ou seja, adulterada nos seus verdadeiros princípios cristãos primitivos. Então, retornando ao sermão profético, a gente viu lá que, independentemente, né, daquele futuro abandono da fé que a gente falou lá, que é a exegese da apostasia, né, que é a interpretação, né, sobre essa questão da apostasia por parte de alguns cristãos, né, mas só que são alguns, mas que detêm o poder para poder modificar as coisas. O que aconteceu, né, os líderes, né? Ou seja, o que está sendo falado aqui? Aquela deturpação que Jesus presenciou lá no Templo de Jerusalém naquela época, pelas aquelas lideranças religiosas daquela época, aquilo aconteceu de novo, né? Então, o mestre, em resposta àquelas outras perguntas dos seus discípulos, garantiu a eles que, apesar disso tudo, ou seja, a doutrina vai ser deturpada. Isso faz parte, né, do que foi previsto que iria acontecer. Mas, apesar disso tudo, este evangelho do reino, ou seja, a sua doutrina cristã primitiva, será pregada em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então, depois disso, virá o fim. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Ele está falando assim, que não obstante essas ações humanas contrárias, né, a verdadeira doutrina primitiva seria um dia o quê? Resgatada no futuro. Então ele está falando aqui, en passant, sobre aquilo que a gente vê lá no Evangelho de João, falando do quê? Do retorno do Cristo e do envio de um outro Consolador, que iria o quê? Viria ao mundo para quê? Lembrar, né, certas coisas e falar sobre outras coisas, né? E Kardec deixa bem claro, se ele vai lembrar é porque ela foi esquecida ou foi adulterada, foi o que aconteceu, né? Então ele estava falando sobre isso, a chamada promessa de Jesus feita aos seus discípulos, né? Porque assim que, por que isso estava também previsto acontecer? Porque isso estava determinado a acontecer segundo os desígnios de Deus. Então, tudo está dentro do controle. Apesar de estar previsto, né, um desvio de conduta, de rota nos ensinos cristãos, um dia ele iria ser resgatado na sua verdadeira pureza. Então, falando ainda sobre esse futuro processo do chamado afastamento da fé primitiva, que a gente viu que é chamada apostasia, que se daria após uma simbólica profanação do templo, né? Jesus advertiu seus discípulos para um importante acontecimento futuro, alertando para que ficassem bastante atentos aos sinais precursores. Porque, na realidade, gente, o sermão é isso. Ele foi relatando esses acontecimentos e dando o quê? Sinais. É como se fosse o quê? Toques. Né? Ó, quando acontecer isso, preste atenção. Quando acontecer aquilo, preste atenção. Alguns dá para a gente ter a noção de quando ia acontecer, outros não. Então, fiquem atentos. Né? Então, o que ele disse? Essa aqui, né, é, para mim, considerada a parte mais importante para quem estuda
a questão de interpretação profética contida no sermão profético. Porque a gente vai ver aqui, ó, o que ele falou? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que é uma figura que a gente hoje compreende que é a chamada Roma pagã, ou seja, o Império Romano, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Que lugar santo? É esse, é o santuário do templo, mas são figuras, gente. A gente não pode interpretar o pé da letra. Tanto que ele colocou lá, ó, quem lê, entenda. Aí a gente leu e entendeu, fomos ao livro do profeta Daniel, que lá a gente consegue entender quais são as sequências dos chamados reinos que iriam aparecer no mundo, ou seja, os poderes que iriam dominar o mundo, tanto nas questões materiais e também nas questões espirituais, como foi no caso desse. Então, essa abominação, esse assolador que profanou o lugar santo, que está falando aqui, foi a Roma papal, né? Profanando, aí ele deixou claro, tomem precauções, ou seja, fica atento aos sinais, prestem atenção. E é interessante, gente, que se a gente entende que Jesus está falando para os discípulos no ano 31, de coisas que acontecer centenas de anos depois, é claro que está embutido aqui o princípio da reencarnação, né, gente? Né? Então, mesmo sabendo que nem todos, naquela época, compreenderiam a mensagem subliminar ou oculta contida naquelas antigas profecias judaicas, particularmente do profeta Daniel, a gente viu aqui, por isso que eu falei que é uma das questões mais importantes do sermão para mim. Jesus sancionou todas as revelações contidas no livro do profeta Daniel. Ou seja, ele fez menção clara. Ó, se vocês querem entender o que eu estou falando, vai no livro do profeta Daniel e estuda lá. Porque realmente, o que Jesus estava falando, gente, já estava tudo escrito lá. Mas só que estava naquela linguajar, né? Cheio de símbolos, né? Naquela linguagem subliminar oculta, que hoje a gente compreendendo os símbolos, encaixando as coisas, aquilo que foi falado antes, entendendo os símbolos, montando de novo as ideias, a gente monta uma história diferente. E é isso que a gente conseguiu desenvolver nos estudos, né? Então ele sancionou as profecias contidas no livro de Daniel e mais importante ainda, ele sancionou aquela visão historicista que foi falado. O que ele quis dizer? O livro de profeta Daniel, de 600 anos atrás, gente, trata de questões que já aconteceram, que estão acontecendo, inclusive ali, ó, presente a destruição do templo, naquele momento que eles estavam vivendo, e fala de outras questões que iriam acontecer no futuro. Então, são questões que já aconteceram de curto, de médio e longo prazo. No livro A Caminho da Luz, novamente, olha só o que o Emmanuel falou, né, sobre essa instauração desse maléfico poder que a gente viu que foi a Roma papal, né, que foi o assolador descrito lá por Daniel, que profanou, né, entre aspas, o simbólico templo de Deus no mundo. O que significa isso? Ele deturpou o juízo religioso coletivo, ou seja, ele adulterou a doutrina primitiva do Cristo. É isso que ele está querendo dizer, né? Adulterando a doutrina original do Cristo, em particular sobre o quê? O Emmanuel falando sobre aquelas revelações divinas contidas no livro do Apocalipse. Olha o que ele disse aqui. A figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje, ou seja, hoje, na época do Emmanuel, lá, 1939, né? 38, 39, foi publicado O Caminho da Luz. Mas ainda hoje, 2021, se oferece a visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na figura da besta vestida de púrpura e embriagada com sangue dos santos. Ou seja, quem já estudou Apocalipse viu lá que tem uma figura de uma mulher sentada sobre a besta, que esse símbolo representa o quê? A Igreja Transviada de Roma, principalmente durante o período da Idade Média. Ou seja, logo assim que ela foi instaurada, por volta do ano 610, iniciou-se a chamada Idade Média, que foi um período de mais de 1000 anos, né, que tem o alto, médio e baixa Idade Média. A história dividiu ela em 3 etapas, onde a Igreja de Roma fez muita coisa. E essas coisas todas previstas lá no livro do profeta Daniel, e que Jesus deixou claro que ela adulterou a doutrina primitiva do Cristo.
retornando ao sermão profético. Aí Jesus, falando sobre a instauração desse longo e maléfico poder assolador no mundo. A gente viu que é a Roma papal. A partir daquele mencionado momento, ou seja, daquele período quando foi criado, né, a Igreja Católica, né, em torno de 508 a 610 depois de Cristo, né? Então Jesus estava falando sobre um assunto que é conhecido na exegese cristã como o chamado período da grande tribulação, que a gente, seguindo a ordem cronológica das profecias, a gente viu que foram os períodos compreendidos entre aquele século, né, século 6, né, 6 depois de Cristo, indo até o século 18, 19 depois de Cristo, esse período chamado Grande Tribulação, né? Mas também Jesus garantindo que ele seria também abreviado, ou seja, interrompido. Por quê? Porque fazia também parte dos desígnios de Deus, né? Tendo apenas um tempo determinado para acontecer, e esse tempo está especificado lá nas profecias, tá? Olha o que Jesus disse. Ele falou assim: haverá, né, depois daquilo tudo que ele falou, uma grande aflição, ou seja, ele falando da grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver depois. E se aqueles dias, ou seja, aquele período determinado, não fossem abreviados, ou seja, interrompidos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, o que ele está querendo dizer com isso? Mediante as ações, aquilo que a gente viu lá, as ações interventivas dos enviados de Deus, porque lá ele usa o linguajar, escolhidos, ou seja, são os enviados de Deus, né? Aqueles períodos, aqueles serão abreviados aqueles dias, ou seja, aquele período de tempo. Então é isso que ele está falando, né? Ó, depois disso tudo vai acontecer isso, tem um tempo determinado para esse assolador que é a Igreja de Roma exercer o seu grande poder, mas vai acontecer uma intervenção, né, por causa dos escolhidos, onde aquele poder vai acabar, aquele forte poder, apesar dele ainda se manter hoje ainda vivo, né? Mas não cabe aqui a gente entrar em detalhe por quê, mas está tudo previsto, inclusive esse tempo de sobrevida, né? Mas ele falou aqui que esse tempo determinado estava lá previsto. Então, gente, o grande barato que a gente pode tirar dessas interpretações é porque hoje acontece muito em outras igrejas, principalmente os protestantes, né? Nem todos, uma linha dos protestantes, que eles seguem uma interpretação chamada, como a gente viu lá, futurista, né? Das coisas. Então, eles estão prevendo ainda a vinda do Cristo, estão prevendo que ainda vai acontecer essa grande tribulação no mundo, né? Por quê? Porque eles interpretam e entendem que essas profecias não estão se cumprindo ao longo do tempo. Vai tudo acontecer ainda no futuro, quando eles não sabem, mas eles sabem que é por esse momento aqui. E a gente viu, com base nessa interpretação, que a gente viu lá que Jesus morreu no ano 31, né? Apesar de não ter tido uma data especificada nas profecias, a gente viu que estava previsto e aconteceu a destruição e a diáspora judaica, né, no ano 70 e 135 depois do Cristo. Depois ia ter um período de perseguição da igreja cristã, né, que ia culminar depois com o surgimento da igreja de Roma, né, a chamada Roma papal, que cumprindo aquela ideia da apostasia, que ia começar a partir desse período de 508, 538, 610. Por que eu dou isso aqui, essas datas? Porque é um processo e essas datas têm alguns acontecimentos que marcaram, foram os sinais cumpridores daquelas profecias. E dali ia acontecer esse período da chamada Grande Tribulação. Mas ele ia ser interrompido quando? Com aquilo que falava, por causa dos enviados de Deus. E aí isso conjuga o quê? Com a vinda do Cristo, que a gente viu que é a ideia da parousia, e da vinda do novo Consolador, que nós espíritas acreditamos ser o quê? A doutrina espírita, e hoje a gente sabe que já cumpriu e aconteceu por volta do ano de 1850. Né? E aqui não tem como demonstrar para vocês os cálculos, mas eles falaram que esse período da grande tribulação
e isso está contido lá no livro do Apocalipse também, ele durou exatos 1260 anos. Então, prosseguindo, Jesus, né, após, a fim de alertá-los novamente sobre a perversa influência daqueles falsos cristos e falsos profetas que iriam tentar enganar a muitos, né, visto que a promessa do seu retorno, que a gente viu que a teologia chama de parousia, que daria o fim ao tempo de atuação que a gente viu do poder da Roma papal, né, que é aquele período, né? Então ele já vai começar a falar sobre a sua vinda. Ocorreria apenas depois daquelas outras coisas terem acontecido, ou seja, ele só iria vir depois que tivesse acontecido a apostasia e a grande tribulação. Olha o que Jesus disse: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, ou seja, se disserem que ele já retornou, não deem crédito, ou seja, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Né? Ou seja, olha o que ele está falando, se possível, enganaria até aqueles que foram enviados por Deus para encarnar aqui na Terra para poder colaborar, ou seja, são os colaboradores de Deus encarnados no mundo. Aí ele coloca, preste atenção, não é? Eis que vou-lo tenho predito, ou seja, alertando todas aquelas coisas com bastante antecedência. E aí ele vai começar a falar sobre os sinais da chamada vinda do Filho do Homem, ou seja, do seu segundo advento. E olha que informações que ele deu lá. Ele disse ainda, se vos disserem, eis que ele está no deserto. Deserto também é uma figura, que aqui não tem como comprovar, mas existe uma forma da gente comprovar que essa figura do deserto representa o que? O nosso mundo, né? Ele coloca assim, é como se ele estivesse falando assim, se falarem que ele já está no mundo, não saiais à procura. Né? Se falar que ele está no interior da casa, que é também uma outra figura que representa o quê? Templo, ou igreja, ou dentro da nossa, né, consciência, né? Não acreditais. Né? A seguir, explicando como se daria comparativamente, ou seja, através de figuras, de metáforas, a sua vinda ao mundo, ele disse, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, do Cristo. Não dá aqui para a gente entrar também em detalhes, mas essa figura do relâmpago, ela representa justamente aquilo que está escrito lá que eu mostrei para vocês. Aquela palavra kabod, né? Ou doxa, em grego, né? Que representa a manifestação espiritual dos mensageiros divinos. Tem aqui uma passagem lá de Ezequiel, se vocês quiserem ler lá, né, com esse novo olhar que eu trouxe para vocês, vocês vão ver lá que eles comparam, né, trazendo para o linguajar de hoje, os espíritos comparando com o relâmpago. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está confirmando através dessa passagem, relâmpago, que ele vai vir, que o sinal da vinda do Filho do Homem é como se fosse um relâmpago, ele está querendo deixar claro aqui. Ele vai manifestar a sua presença espiritualmente. E sendo bem mais claro ainda sobre a forma como ele iria vir ao mundo, ele completou, olha só, gente, só não entende quem não quer, né? Olha só o que ele falou. Pois onde estiver o cadáver, o que ele está querendo dizer? Onde estiver esperando, aqueles que estiverem esperando pelo seu corpo morto, aí se ajuntarão as águias. A águia é uma figura, símbolo também, que é aquele animal astuto, né? Aquele traiçoeiro, ou seja, visto que estariam reunidos, o que ele quer dizer isso? Justamente aqueles mencionados enganadores astutos, ou seja, os falsos profetas que ele vinha alertando. Então, o que Jesus quis dizer? Ele quis deixar claro, e não só essas passagens, existem outras, que ele deixa bem claro que ele não iria vir assim como ele veio antes em Israel, não se utilizando do seu corpo físico outrora morto, ou seja, do seu cadáver. Mas que, por outro lado, ele iria voltar o quê? Em glória, aquela palavra, kabod, né? O doxa, que
está lá escrito lá em grego, ou seja, numa forma espiritual. E aqui eu alerto para vocês aquela passagem do Atos dos Apóstolos 1:11, né? Que eles não entenderam que depois que Jesus morreu e ele ressuscitou e ele apareceu para as pessoas, mas aquela manifestação que Jesus apareceu naquela época foi o quê? É uma manifestação espiritual, ele não ressuscitou no seu corpo físico. Aí ele ascendeu aos céus e aí os judeus ficaram esperando e perguntaram para ele, quando é que você vai vir, né? Aí Jesus ainda deixou claro, não cabe vocês ainda saber quando, né? Isso vai acontecer. Mas aí uns espíritos que estavam lá, né, viraram para ele. Assim como ele foi ao céu, assim ele virá. O que ele está querendo dizer? Do mesmo jeito que ele ascendeu espiritualmente, ele vai descer espiritualmente, ou seja, ele vai se manifestar na sua forma gloriosa, né? Ou seja, se apresentando através de uma aparência que não seria aquela esperada por muitos cristãos, e a gente está vendo isso. Existem muitos irmãos nossos de outras correntes que estão até hoje esperando a vinda de Jesus fisicamente sobre as nuvens dos céus. Mas só que, né, nós que somos espíritos, pelo menos eu acredito nisso, que ele já veio. Quando? Né? Já veio até 160 anos atrás, né, no século XIX. E dessa forma ele veio e não foi reconhecido o quê? De imediato. Vale a pena, quem quiser ler a passagem de João 14:22. Olha o que ele disse lá nesse chamado Sermão do Cenáculo. Prosseguindo, então Jesus, repetindo os antigos profetas e utilizando-se daquelas figuras alegóricas, falou sobre um previsto momento futuro do chamado derramamento do Espírito sobre toda a humanidade, assim como no novo Pentecostes, dizendo, para quem não sabe, o que é Pentecostes? Pentecostes é uma das 7 festas judaicas, né? Que é uma palavra, Pentecostes é a palavra de origem grega, porque pente vem de 5, né? 50, porque ela é uma festa comemorada 50 dias depois da festa da Páscoa, do Pêssar, né? Da festa da Páscoa. E essa festa judaica, ela comemora a data, eles acreditam, né, que naquele momento foi quando se deu, né, a vinda da Torá, ou seja, da lei de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, aquela que está descrito lá no livro da Gênesis, de Moisés, né? Ou seja, essa festa comemora aquele acontecimento, a entrega da lei de Deus aos homens. Então, tem o acontecimento do Pentecostes, que está lá contido no Atos dos Apóstolos 2:16. Até interessante, quem quiser ler lá depois, né? Por quê? Porque tem aquele episódio que houve, né, aquele chamado derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, né? E aí Pedro chegou e deixou bem claro que aquilo dali é como se fosse um ensaio de algo que iria acontecer no final dos tempos. Então Jesus chegou e falou sobre esse fato. Ele coloca o seguinte, ó, logo depois, ou seja, falando de uma coisa que ia acontecer depois da grande tribulação, ou seja, logo depois daquele período da grande tribulação no mundo, que a gente viu que ele ia durar ali por volta do século XVIII, XIX, né? Aí ele falou assim, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. O que ele está querendo dizer, gente? Sol, lua, são símbolos. Ele estava querendo dizer que a luz, né, da divina doutrina, né, reveladora, contida na doutrina cristã que havia sido deturpada, né, por ela ter sido deturpada, ela não estava mais iluminando os homens, ou seja, levando aquele conhecimento espiritual para a humanidade, ou seja, não estava sendo derramada nas consciências humanas. E aí ele deixou claro lá também na sequência. E as estrelas, que é outra figura que simboliza o quê? Os anjos, os espíritos consoladores vindos, né? Cairão do céu. O que ele está querendo dizer? Eles vão vir à Terra, tanto em forma espiritual como encarnando no planeta Terra. E as potências ou santas virtudes do céu serão abaladas. E falando novamente sobre o momento do seu retorno, que a gente viu que é a parousia, ele acrescentou, então aparecerá no céu, ou seja, o quê? O sinal, o simbólico relâmpago, né? O sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, que a gente viu
que não é literalmente isso, né? Com poder e grande glória, ou seja, ele usando esse linguajar todo para dizer que é aquela figura, né? O Kabod ou Doxa, ou seja, ele vai manifestar-se espiritualmente. E ele enviará os seus anjos, ou seja, que são aquelas simbólicas estrelas, né, que foi faladas, as estrelas que iriam cair, né, as cadentes, com rijo clamor de trombeta. Né? O que é isso que ele está querendo dizer? Ele estava anunciando o previsto momento profético da sua vinda, né? Os quais ajuntarão os seus escolhidos, que a gente viu. Quem que são os escolhidos? São aqueles que encarnam, né? Aqueles enviados de Deus, os novos messias que encarnam no mundo para ajudar a dar prosseguimento ou encaminhamento para as coisas de acordo com o plano de Deus, né? De todos os lugares, ou seja, dos quatro ventos e de uma outra extremidade dos céus. Para deixar bem claro que isso não sou eu que estou delirando, inventando coisas, olha só o que está escrito lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma mensagem, né, do Espírito de Verdade, de 1864, anunciando a chegada desse específico momento, né, que foi profetizado. Olha o que ele disse. Que os espíritos, se a gente trocar por anjos, né, do Senhor, que são as virtudes, ou seja, aquelas santas potências dos céus, né, que foram abaladas, né, assim como o imenso exército da onde? Do céu celeste, que são os cooperadores executores da vontade de Deus, e que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, aqui, ó. Espírito de verdade. Que estrelas cadentes é essa? São aquelas simbólicas estrelas que iriam cair do céu, que está lá no sermão profético. Vem iluminar os caminhos, ou seja, trazendo novamente aqui, aquela luz, né, que foi ocultada, né, por isso que o sol e a lua escureceu, né, e abrir o quê? Aos olhos para quem? Aos espiritualmente cegos, ou seja, para a humanidade. Em seguida acrescentou: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos. O que ele está querendo dizer? Começou o final dos tempos, gente. Ou seja, o fim do ciclo, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O que ele está querendo dizer? Que aquele santuário que antes foi profanado pela Igreja de Roma seria o quê? Purificado, né? Trazendo da linguagem espírita para a linguagem bíblica, né? Para dissipar as trevas, ou seja, trazer a luz reveladora, confundir os orgulhosos, que estão confusos até hoje, né? Sem entender direito o que está acontecendo, né? E glorificar os justos, ou seja, os verdadeiros seguidores, né? As grandes vozes do céu, ou seja, aqueles simbólicos trovões, né? Vem o relâmpago e lá no Apocalipse fala dos trovões, né? Que são o símbolo das manifestações dos espíritos superiores, seus colaboradores. Ou seja, o relâmpago é o sinal do Filho do Homem, do Cristo, né? O Espírito de verdade, e os trovões são os espíritos colaboradores, né? Seus fiéis colaboradores. Ressoam assim como o som de trombetas. Aqui não cabe eu entrar em detalhes, mas ele está dando exatamente o momento profético quando ele ia vir. Por que ele falou trombeta, gente? À toa? Não, porque além da festa de Pentecostes, existe uma outra festa judaica que chama Festa das Trombetas. E ela acontece justamente num determinado momento que quem quiser saber maiores detalhes disso aqui, eu vou, né, falar para vocês que está lá no livro O Relógio Cósmico de Deus, que lá esse livro traz profecias de acordo com o símbolo das festas judaicas. E ele está falando justamente o quê? Que ele iria vir, apesar de estar escrito lá, né, numa passagem, logo depois, né, mais para frente, que ele fala assim, que ninguém sabe o dia e a hora, né? Ele deixou claro que, apesar de ninguém souber precisar naquela época quando é que ia acontecer e teve um motivo para isso, tá? Ele deixou claro que o momento que ele iria vir é nessa simbólica
período da chamada Festa das Trombetas, onde acontecia uma outra festa também, naquele momento, que era a festa do Jubileu. Por isso que eu coloquei assim, jogado para vocês, senão vocês vão ver, mas no livro está tudo especificado, né? Esse som de trombetas do Jubileu libertador das consciências, vamos colocar assim, alertando os homens e revelando toda a verdade, e alertando que os dos anjos se associam, ou seja, confirmando tudo que diz. Ou seja, ele está usando esse linguajar profético, ou poético, todo bonitinho, para dizer o seguinte, o Espírito de verdade. Aquele momento da vinda do Consolador foi o cumpridor de antigas profecias judaico-cristãs e que tudo estava conjugado para acontecer naquele momento. E concluindo o seu sermão e deixando bem claro que ele havia respondido a todas as questões feitas pelos seus discípulos, ou seja, aquilo que ele já poderia ter para eles, né? Ele colocou o seguinte, ó, quando essas coisas, ou seja, esses sinais começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou seja, a libertação, o momento do simbólico jubileu, trazendo para vocês é esse entendimento que ele quis colocar, falando que chegou o momento, né? Ou seja, quando vocês virem isso tudo acontecer, o momento está próximo, ou seja, ele já chegou. E para demonstrar a ideia de que tudo aquilo seria assim como um momento de transição, ou seja, de mudança para uma nova estação, que é aquilo que Jesus falava, o chamado reino dos céus, ou o mundo vindouro, que na linguagem dos judeus eles chamavam de Olam Rabá, que a gente pode trocar hoje para o chamado mundo de regeneração, né? Citou a eles a parábola da figueira, dizendo, ele colocou assim na parábola da figueira, quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. O que ele está querendo dizer? O momento da mudança para a próxima estação. Ou seja, aquilo é um processo. Está terminando uma estação, entrando numa outra estação. Ou seja, estão terminando um ciclo, entrando num outro ciclo. Aí ele coloca, igualmente, aí ele deu interpretação. Quando vocês virem todos esses sinais, sabei que ele, quem? Aquilo que ele tinha falado lá, o final dos tempos, ou seja, o tal do Hasharit Hayamim, que é o mundo de regeneração que a gente fala na doutrina espírita, está próximo às portas. Então, como Jesus já veio, né, no século XIX, então a gente já está vivendo esse período de transição do chamado mundo de regeneração, né? Então, ao final, ele alertou para que eles se mantivessem o quê? Despertos e vigilantes aos sinais que ele anunciou, porque ninguém poderia precisar ainda naquela época o momento exato da sua vinda. E isso ele deixou claro, né, nas suas outras parábolas, porque aqui a gente vai encerrar por aqui, não dá tempo, né, da gente entrar, porque logo depois Jesus citou uma sequência de parábolas que são espetaculares, onde ele quis deixar bem claro quando é que ia acontecer esse tal chamado Dia do Senhor. E quando é que aconteceu o quê? Com a vinda dele, a segunda vinda, iria acontecer um processo de renovação, que a gente chama de regeneração no mundo. E nele está embutido esse processo de avaliação, seleção e separação da humanidade, que, segundo a exegese cristã, ficou conhecido como o chamado juízo final, né? Aí ele citou a parábola do pai de família e do ladrão, a parábola dos dois servos, essa que é espetacular, das 10 virgens e das lâmpadas, a parábola dos servos e dos talentos, e a parábola dos bodes e das ovelhas. Com isso, gente, agora aqui é um momento meu de fazer a propaganda, né? Meu momento merchan, né? Como a Simone já mostrou, esses aqui são os meus 3 livros que já foram publicados. Quem quiser compreender melhor essas profecias para o tempo do fim, né? Aprofundar mais disso tudo que a gente conversou, esses livros estão disponíveis tanto no formato físico quanto no formato e-book, lá pela Amazon. Com isso, gente,
Obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Vamos retornar aqui. Nossa, é muito legal isso. É um mini apocalipse mesmo, né? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Quando a gente estuda o Apocalipse, ou até no seu livro também você fala isso, tem um período de 7 anos, 7.000 anos, desculpa, que é o período Sim. é o plano divino, plano de Deus para a evolução da humanidade, né? Então, isso ele tem lá dá para entender que ele tem um grande planejamento geral, e dentro desse planejamento existem lá determinados tempos em que, se a humanidade não evolui, Deus intervém. Então, tem uma parte que tem uma parte que está dentro da lei do progresso, que é o plano divino, e outra parte está dentro do livre-arbítrio, certo? Sim, E sim. aí, várias vezes, né, os profetas, Jesus também, e no Apocalipse, eles fazem profecias, que fala-se que a profecia ela tem como objetivo que ela não se cumpre, é uma advertência para que a humanidade mude o comportamento, para que essas profecias não se cumpram no tempo. Agora uma pergunta, tem alguma profecia que não foi, que não foi É, cumprida, que a humanidade conseguiu passar sem não, que... é porque você colocou um tanto de coisa. Então, vamos lá por partes. Vamos entender aquilo que você falou, que é aquele quadro. Tá? Porque a doutrina espírita ela não entra muito em detalhe nisso, mas a gente consegue, como você viu lá, pescar algumas coisinhas e ver que realmente existe um plano, né? Como foi falado. A gente tem que usar a lógica kardeciana para pensar. Se nós que somos imperfeitos sabemos planejar, Deus certamente planeja. Concorda comigo? E o planejamento dele é perfeito. Concorda? Então, tudo está na teoria da presciência. Tudo que ele planeja vai acontecer. Tá? Então, aí entra naquela parte que você colocou. Existem tipos de profecia. Profecia é o gênero. Existem chamadas advertências proféticas e existe a profecia propriamente dita. A advertência profética é aquilo que ele adverte antes para alertar a humanidade para aquilo não acontecer. É falar assim, ó, fulano, não saia porque eu pressenti, por exemplo, aqui que você vai ser assaltado. Se você sair, vai ser assaltado. Se você não sair, aquela profecia não se cumpre. Isso chama advertência profética. Mas essas profecias que a gente está falando são as chamadas profecias propriamente ditas. Elas vão acontecer. Como você viu lá no livro, né, ficou demonstrado o fato, né, que se comprovou na história da humanidade, e todas elas se cumpriram. Você viu lá, né? Todas se cumpriram. E é natural. Por que tem que se cumprir? Porque faz parte da vontade de Deus. A vontade de Deus não pode ser frustrada por ações contrárias da humanidade, porque senão ele não seria Deus, concorda? Que Deus é esse, onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, com todos aqueles atributos na escala máxima, né? Ele não pode chegar e ser pego de surpresa. Quem é pego de surpresa somos nós da humanidade, porque nós somos invigilantes e não compreendemos as coisas, como é que ela tem que acontecer. Então, como existe um planejamento e faz parte da vontade de Deus fazer o seguinte, né? Tá lá, tem até uma passagem do livro do profeta Amós, que ele fala assim: Deus não faz nada sem antes revelar os seus mistérios, os seus segredos aos profetas. Então, o que acontece? Ele trata de questões, como a gente viu lá, de todas as questões? Não, de algumas questões fundamentais, ou seja, questões gerais de repercussão da humanidade. Então, alguns está lá elencado. A primeira vinda do Cristo estava prevista e ele veio na época precisa. A destruição do templo estava previsto, mas não tinha uma data, porque dependia do livre-arbítrio do homem. Ou seja, aquelas minúcias, o como vai acontecer, depende do livre-arbítrio do homem, mas que vai acontecer, vai. Né?
Outra, aí vem a vinda da igreja, que ia deturpar. Estava previsto. Quando é que ela ia acontecer? Não sabia, mas sabia que quando ela fosse implantada, ela ia ter um tempo determinado para acabar, que foi os 1260 anos. E ela acabou na data exata, você viu lá, 1789, com a invasão de Napoleão, né, cumpriu-se a profecia ali. Então, aquilo que depende de Deus acontece na data certa. O que não depende, ele deixa à margem do livre-arbítrio, ou seja, aquilo que Kardec deixou na teoria da presciência. As circunstâncias, o modo como vai acontecer, depende do livre-arbítrio dos homens. Por isso que certos acontecimentos não tem como precisar a data. A gente só sabe assim no momento que ela se cumpre. Mas existem coisas que independem da vontade do homem. Ou seja, quando Jesus veio encarnar, ele nasceu na data prevista. Está lá no livro do profeta Daniel, a data exatinha da primeira vinda dele. Tá? Então, com isso, eu respondi. Tá, aí voltando àquela outra pergunta. A gente estudando o Talmud rabínico, que são aqueles ensinamentos baseados na Torá oral, né, de certas coisas que alguns detalhezinhos estão previstos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e no Novo, a gente compreende que eles tinham a ideia da existência de um planejamento que seguia a semana judaica, que eles chamavam de Shavua, né? Então, aquele longo período que eles chamam de semana milenar de anos, tá? Ele duraria o quê? Se a semana tem 7 dias, porque seguiu o ciclo lunar, né? Setenário, teria um período de 7.000 anos. Então, toda a Bíblia, desde a Gênese até o Apocalipse, ele segue esse períodozinho de 7.000 anos. E onde eles colocam o quê? Esses acontecimentos, né, nas profecias contidas ao longo desse período. Então, quando ele falava assim, isso vai acontecer nos últimos dias. Que dias são aqueles? Segundo aquele princípio temporal de interpretação profética que está lá no livro dos Salmos e que o Pedro utilizou, né, na sua segunda carta, né, ele coloca, preste atenção, um dia como 1000 anos. O que ele está querendo dizer? Que aquele planejamento, um dia como 1000 anos. Então, quando ele fala nos últimos dias, ou seja, nos últimos milênios, então ele segue aquele ciclo setenário que eles chamavam longo, Shavuim. Respondeu? Ou eu preciso acrescentar alguma outra coisa? Não, entendi. Agora eu entendi. Bom, muito legal isso. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem que ler, né, para compreender a sequência, igual você leu lá, do raciocínio das questões que foram apresentadas. Porque a gente fala assim, fica parecendo coisa mística, né? O Asa está falando, né? O importante é deixar bem claro que no livro você viu lá, usando aquele linguajar, né? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? Ou seja, a gente fala e mostra da onde que tirou a interpretação. E isso é importante, não é uma coisa assim, eu falei, mas aí fica naquilo, você acredita ou não acredita, né? Mas ali não, a gente mostra e mostra da onde que veio a informação. Está lá com as referências para quem quiser um dia se aprofundar, corre atrás, né? Uhum. Não, é porque assim, quando se fala do mal no mundo, uma coisa que eu sempre ficava querendo entender é como é que os espíritos planejavam alguma coisa que não seria boa. Mas aí depois eu fui entender que não é um planejamento, é uma previsão, né, de acontecimentos que dependem do livre-arbítrio da humanidade, mas que esses acontecimentos sempre têm um prazo para terminar. E o importante é isso, é ver quando a gente pega lá o livro e fala assim, poxa, Napoleão Bonaparte, né, igual foi falado, né, é um imperador, né, que causou aquilo tudo na Europa, causou mortes. Como é que ele pode ser um missionário divino? Aí a gente começa a entender com base no que eu deixei claro no livro dos Espíritos. Ou seja, Deus está ali monitorando, dando direcionamento, o encaminhamento para que o seu plano se cumpra. Mas só que ele não age igual a cultura grega, né? Daqueles deuses do Olimpo que aparecem, que a gente vê no filme, né? Aqueles fatos extraordinários. Não, como é que ele acontece? De vez em quando ele cria uma epidemiazinha ali, um terremoto ali, né? Igual a gente está vivendo, né? Ou vocês acham que essa epidemia,
apesar dela ter sido causada, que a gente não sabe de onde surgiu, não sei o quê, mas ela faz parte de uma coisa que está o quê? Prevista para acontecer, porque seguia o quê? Ela não está prevista numa profecia. Se bem que lá tem umas passagens no Apocalipse que dá a entender que parece que ia ser alguma coisa, né, prevista para acontecer. Alguns livros do Chico Xavier dá a entender alguma coisinha assim, mas aquele negócio é muito difícil a gente interpretar antes que o fato aconteça. Depois que ele acontece, a gente consegue meio que indicar, ó, parece que é aqui, e a gente vê lógica naquilo que aconteceu, entendeu? Por isso que hoje eu pelo menos eu afirmo, né? Igual eu sei que tem pessoas que pensam diferente, né? Que eu acredito que aquele espírito de verdade que veio no século XIX foi o Cristo. E Kardec deixa isso bem claro. Se você quiser saber detalhes sobre isso, esse livro preto que você comprou meu aí, A Missão do Novo Messias, né? Tá, ele trata desse assunto. Então, são coisas que depois que acontece é que a gente compreende. Você falou sobre essas profecias que ainda não se cumpriram. Essa que o Chico Xavier deixou bem claro, né, que o Emmanuel deu uma data, 2057, né, a gente conseguiu entender que ela faz parte de uma profecia contida lá no livro do profeta Daniel, que é a profecia dos 7 tempos. E a gente faz os cálculos, ela chega no período de 2064. A gente entendendo que os ciclos são setenários, 64 menos 7, então a gente sabe que o ciclo de 2064 começou o quê? 7 anos antes, porque na visão judaica, né, como é que é? O ciclo começa, parece redundância, começa no começo, mas é assim mesmo, porque se a gente coloca assim, de 1 para 2, quando é que começa o 2? Ele começa quando chega no 2? Não, a partir do 1, 1, alguma coisa já é 2. O 2 fecha o ciclo, entendeu? Então, o ciclo de 2057, que o Emmanuel deu a ideia, por isso que ele falou assim, o alvorecer né, será a partir de 2057, porque o ciclo é 57 e 64. Ali, propriamente dito, começa-se o período de chamada regeneração da humanidade. É a única profecia descrita nas escrituras judaico-cristãs, principalmente, né, do profeta Daniel, que ainda falta acontecer. Todas as outras já aconteceram. Ah, legal, hein? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém quer perguntar nada? Cara, né? Tá todo mundo aí, não sei nem o que eu pergunto. Não, o importante, gente, disso tudo, se vocês compreenderam a sequência, entendeu né, aceitou de acordo com a ideia que a gente procurou trazer e demonstrar para vocês, meio que corrida, né? Meio que corrida, assim, demorou 1 hora e tanto, né, a palestra, né? Mas quem leu o livro viu que assim, é um passar rápido, né? Do que a gente escreveu lá. Deu para entender que existe um planejamento, que esse barcão aqui não é sem rumo, que existem coisas determinadas, tempos determinados para acontecer, e que esses acontecimentos determinados demonstram realmente isso, que existe um plano, que o plano está sendo cumprido, a gente se consola, porque a gente sabe que o que tiver que acontecer, cabe a gente resignar, né? E que a grande maioria dos fatos já aconteceram. Agora a gente está vivendo esse período de quê? De transição planetária, que segundo Kardec foi alertado, ele começou ali por volta da segunda metade do século XVIII, né? E ele está previsto a finalizar por volta desse período do 2057, 64. Esse período acaba o período chamada transição planetária. Dali para frente começa o período da chamada regeneração, né? Que, segundo as profecias judaicas, ele dura em torno de 1000 anos. Então, eu entendo, mas tem pessoas que entendem de forma diferente, mas existe algumas interpretações que deixam bem claro que os espíritos informaram que esse período de regeneração, ele é um período de transição.
entre o que? O chamado mundo de provas e expiações e o chamado mundo ditoso, feliz. E que, como toda transição, ele é de rápido movimento. Rápido assim, né? 1000 anos, né? Para a gente é muito tempo, mas para Deus, um ano é igual a 1000 dias, né? 1000 dias é igual a um ano. Ou seja, o dia do Senhor, que é o chamado período de regeneração, né? É um dia profético, 1000 anos. E hoje a gente consegue mais ou menos estipular quando é que termina, quando é que vai, a data prevista, né? De acordo com aquele plano dos 7.000 anos contados desde Adão, de acordo com o entendimento judaico. E eu digo judaico só não, ele é cristão, porque você viu lá que também, né, que os grandes pais da Igreja Católica do início, antes da Igreja ter sido deturpada, né? Você viu lá que Tertuliano, né? Santo Irineu de Lyon, todos eles seguiam essa tese chamada tese septenalista, né? Dos 7.000 anos desse período, né? Porque a cultura judaica, o que eles entendem? Que desde da chamada o Adão, que é claro que o Adão não foi um único homem, ele é o símbolo de uma época, de um período, né? Esse período que os judeus chamavam de Olam Hazé, ele ia durar 6.000 anos. Depois ia entrar num período de cerca de 1000 anos que eles chamavam do tal do Hasharit Hayamim, que é o período de 1000 anos de regeneração. E juntando isso tudo, dá os 7.000 anos. A partir dali que a gente entraria no chamado mundo vindouro, que eles chamam de Olam Rabá, que é o tal mundo ditoso que a doutrina espírita trouxe para a gente. Entendi. A Fernanda, a Nilva, as meninas querem comentar alguma coisa? Para a gente estar encerrando? Não, muito complicado esse negócio. Mas é muito legal, né? Deixar assim mesmo, entendido, compreendido. Detalhes, né? Detalhes, lendo o livro assim umas 400 vezes, né, Simone? Dá para entender, mas está tudo lá. Mas está tudo lá. Porque é aquele negócio, existe níveis de entendimento. Se você entendeu isso que eu falei no início, que existe um planejamento, né? E por que existe um planejamento? E que tudo está sendo se cumprindo, que esse barcão não está sem rumo, né? E que as coisas estão sendo encaminhadas de acordo com o que tem que ser, já valeu a palestra de hoje. Porque se a gente for para as outras correntes de entendimento, as pessoas, muitos estão assustados, estão esperando a vinda do Cristo. Nós espíritos, pelo menos, entendemos, ele já veio, né? Estão esperando a grande tribulação, que eles acham que vai acontecer um tanto de coisas extraordinárias aí no mundo, né? Quem viu aquela novela Apocalipse lá da Record, né? Fazendo propaganda lá, que é a visão protestante das coisas, ficou horrorizado, né? Então é aquele quadro do fim do mundo que eles estão esperando. E a gente que é da doutrina espírita, a gente já tem embasamento para compreender que não é assim que a coisa vai acontecer. Kardec deixa bem claro lá no livro A Gênese, no final, né, que os que pensam desse jeito vão ficar frustrados, porque as coisas vão acontecer assim naturalmente. De vez em quando tem uma pandemia aí, igual a Covid, né? A gente está muito focado na Covid de hoje, mas se a gente for olhar assim, porque os tempos de Deus são longos, gente. Se a gente for colocar assim, desde a vinda do Cristo com o Consolador prometido, que a gente, que é da doutrina espírita, acredita que seja o Consolador, desde a segunda metade do século XIX para cá. Quantas coisas já aconteceram? Quer dizer, já começou a regeneração, ou seja, aquela tal do juízo final. Já aconteceram 2 guerras mundiais, morreu muita gente. Já teve uma gripe, a gente está aí vivendo a Covid, está vendo, né? Morreram tantos irmãos nossos, mas muita gente já morreu na gripe espanhola que teve no início do século passado. Então, essa peneirada, né, já está acontecendo, ou seja, esses processos de desencarne coletivo já estão acontecendo. E o que o Kardec deixa bem claro, ele serve só para o quê? Acelerar o processo e dar essa retemperança. Ou seja, morre um tanto de gente, nasce um tanto de gente, está sendo dada a última oportunidade para alguns encarnarem nesse planeta Terra, por isso que a gente ainda está vendo mal aí
presente em todos os lugares, mas muitos desses que já estão morrendo já não vão encarnar aqui. E esse processo de substituição da humanidade, ele ocorre no mundo espiritual. A gente aqui não vai perceber nada. O que a gente vai perceber é isso aí, um abalo aqui, uma morte coletiva ali, as coisas vão acontecendo. Um dia, né, a gente vai começar a sentir, assim, poxa, realmente parece que está encarnando pessoas melhores, não é o que a gente está, né? Apesar do mal, a gente vê muita coisa boa acontecendo. Então, a partir de 2057, essas questões vão começar a ficar mais bem vistas. Mas enquanto a gente está no olho do furacão, a gente só enxerga o aqui agora, o que está próximo da gente, a gente não abarca as coisas de forma ampla. Mas um dia lá para o futuro, daqui a 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, quando as pessoas começarem a estudar nos seus livros de história, que não vão ser livros, né? Vai ser tudo digital, vão olhar esse momento nosso, eles vão conseguir enxergar as coisas. Olha, teve um período que era assim, depois começou a ter certas mudanças, olha só que barato. Igual hoje em dia a gente estuda no livro de história, vê o período da Idade Média, a gente consegue definir, ó, teve um período da humanidade, da Idade Média, onde o negócio era muito complicado. Depois deu uma amenizadinha, depois melhorou um pouquinho. Ah, mas depois teve a encarnação de alguns espíritos que foram chamados dos iluministas, né? Os enciclopedistas. Isso tudo estava previsto acontecer, que deram uma chacoalhada no mundo. Tanto que a história da humanidade dividiu ali, ó, daqui até aqui era a Idade Média, dali para frente foi a Idade Moderna. Por quê? Porque as ideias renovadoras que eles trouxeram mudaram a história da humanidade. Então, mas enquanto eles estavam vivendo aquela época, eles não percebiam isso. Percebemos hoje porque a gente dá um olhar no geral, né, para trás da história. E hoje a gente ainda está no olho do furacão. Sim. É isso aí. A Fernanda Ranzato achou maravilhosa a palestra, gratidão, falou que está ansiosa para conhecer os livros. Rodinei, que é seu irmão, Sim. está elogiando, né? Ele é O pessoal suspeito. de casa é suspeito. O pessoal de casa tem que elogiar, né? Pode não Mas, entender nada, mas tem que falar bem, né? mas realmente foi muito clara mesmo a Não, explanação. é bem clara a explicação. Foi ótimo. Eu compartilho da sua ideia. Gegliane também está falando, então a gente vai encerrar, né? Que já... E fica o convite, eu vou passar para você, da outra palestra que eu vou fazer no outro centro, tá? Onde eu vou abordar isso, mas eu vou entrar em detalhes sobre alguns cálculos de profecias, tá? Que a gente não entrou nessa, eu já dei a data, 508, mas lá tem alguns, né? Esse período de 1260, da onde que começou, aonde que terminou, o que aconteceu ali. Então a gente consegue montar essa tal timeline, né? Essa linha do tempo, demonstrando os acontecimentos proféticos. Então fica o convite para quem quiser, gostou do tema, quiser se aprofundar mais, assista a outra palestra, tá? E se quiser aprofundar, tem os livros aí, tá? Em formato e-book, formato físico, para adquirir, tá? E se quiser depois outra palestra sobre algum assunto específico desses livros, a gente pode combinar também, tá bom? Então tá bom, eu agradeço. O Carlos Soares também está falando que gostou muito, a Bruna, a Cida, todo mundo adorou. Então vamos encerrar então?